No vídeo de hoje eu selecionei os melhores itens de decoração para sala de estar, jantar e hall de entrada, com muitas dicas de como usar cada item desses. Se você quer conferir, vem comigo, vamos ver! Amigas, essa é sem dúvida uma das seleções mais maravilhosas de achadinhos que eu trago para vocês, para a sala de estar, sala de jantar e ainda o hall social, que é com ele que vamos começar. E tem opções para todos os bolsos, porque são várias sugestões por aqui. Começando por esse banco sapateira, isso fica a coisa mais maravilhosa no hall de entrada. E olha que lindo, ele tá aproximadamente R$500 e é de um tom amadeirado intermediário, com um assentozinho em couro, que se aproxima desse tom amadeirado e fica muito elegante no ambiente. Essa palavra não pode faltar nos nossos vídeos, então as peças que eu trago muito para vocês, eu sempre gosto de estar privilegiando aquelas mais elegantes, mais sofisticadas, mesmo que dentro de estilos mais despojados. E aqui a gente tem um banquinho sapateiro, que a parte de baixo a gente consegue colocar uns sapatos e ali tem o espaço para sentar e trocar esses sapatos. E aqui eu trago para vocês uma inspiração maravilhosa, não é nada igual, né? O banco é diferente, mas a gente tem aqui uma proposta de hallzinho que só tem realmente um banquinho, um espaço ali para guardar sapatos embaixo, um tom de parede maravilhoso e os ganchinhos que a gente fala deles um pouquinho mais para frente. Mas olha que composição maravilhosa, muitas vezes o hall social não tem tanto espaço assim, é um espaço super pequenininho e aí você tem que otimizar bastante para que dê pelo menos ali um lugar para guardar uns sapatos que você usa com mais frequência, um assento para poder sentar e de repente trocar esses sapatos, e já traz uma característica mais decorativa para o ambiente. Mesmo que você tenha um mini hall social, se você pinta com cor diferente do restante do apartamento, você já delimita, identifica aquele espaço, fica super interessante e traz também uma proposta decorativa, tanto na pintura quanto no banquinho ali, já vai trazer uma identidade e já vai estar dizendo ali o quanto você se preocupa com os detalhes em decorar não somente a casa, mas também o hallzinho de entrada, por menor que seja. Outro item que eu adoro sugerir para o hall de entrada são esses ganchos. Aqui tem um kit, tá aproximadamente R$55 e eles trazem assim um ar super moderno, bem despojado e ao mesmo tempo alinhado para o ambiente do hall de entrada. Você não precisa encher esse hall de prateleiras, tá? Se não quiser. E aí, se ele for pequeno, é pior ainda quando você enche de prateleiras. Mas só de colocar esses ganchinhos já traz essa identidade, sabe? De hall de entrada. Você pode deixar uma chave, pode deixar uma bolsa que usa ali com mais frequência. Fica muito prático, traz praticidade com elegância, com despojamento e ao mesmo tempo de uma maneira super barata. Não tem como criar tantas coisas, esses ganchinhos já vai trazer uma identidade decorativa para esse ambiente. Uma dica que mimetiza demais é também pintar a porta de entrada com a mesma cor das paredes e do teto. Como o espaço ele é pequenininho, um hall de entrada, um corredor, em muitos casos é pequenininho, claro, estamos falando mais de ambientes menores, temos aqui uma unificação dos elementos, o que traz uma proposta mais leve para o ambiente, mesmo você usando até uma corzinha um pouquinho mais pesada, uma cor um pouco mais pesada. Temos também um corredor super estreitinho nesse caso e só temos de um lado espelho, do outro lado esses ganchinhos, e já trouxe aí uma proposta muito decorativa com a pintura também, é claro. E nessa outra opção, repare que aqui a gente só tem mesmo um hall de entrada com a pintura nesse contexto que a gente está discutindo aqui e também esses ganchos na parede, uma sacola lindíssima com eucalipto desidratado e ficou a coisa mais decorativa e mais maravilhosa da vida. Aqui também é uma outra composição desses ganchos com a sacola de algodão e eucalipto desidratado, que é a coisa mais incrível para decorar. Outro item que eu separei para vocês foi o espelho vertical e eu tô amando sugerir esse modelo mais retangular, mais vertical, com cantos arredondados. Até para banheiros eu tô sugerindo muito, de verdade. Pegou assim no gosto. Pode ser um espelho orgânico vertical? Pode. Pode ser um espelho ali mais arredondado? Também pode. Vai depender muito da composição, da disposição do seu layout, o que mais é apropriado. Eu gosto muito de recomendar o espelho vertical, porque você consegue dar uma conferida no look antes de sair de casa. Fica uma proposta que preenche bastante no ambiente, não quer dizer que outros tamanhos, outros formatos
não preencham, porque preenche sim, depende dessa composição de mobiliários, como eu tô falando pra vocês. E assim, amigas, um espelho bem pensado vai salvar demais o seu hall de entrada. Aqui temos uma proposta bem elegante, bem leve, já com espelho amadeirado, tem essa opção também. E eu trouxe pra vocês um pouquinho mais cara, bem mais cara, mas eu trago aqui pra todos os bolsos, todos os gostos. E nesse hall social foi assim um super destaque. Você já sai do elevador, já dá de cara ali com o espelho, já pode conferir o look, o visual e todas essas paredes claras, mais leves, sofisticadas, o teto amadeirado com um perfil de LED contornando e soltando esse teto, assim, tá um hall perfeito, assim, daria 10 de 10 com certeza. Esse banco mais horizontal pegando aquele cantinho e os ganchos orgânicos acima desse banco para dar um apoio e um toque decorativo. Aqui já é uma outra composição e mesmo se não tivesse esse painel amadeirado, essa estante do lado e o espelho fosse centralizado com um fiozinho de LED atrás, já traria um super destaque. Ele é muito decorativo. Outros usos que eu gosto com esse formato, final do corredor, no final do closet também, ou em qualquer parede que você tenha vertical e mais estreita por aí. Essa outra opção maravilhosa para quem precisa de mais espaço de armazenamento para esses sapatos. É uma sapateira fechada e aí já funciona como aparador, tem um gaveteiro para colocar chaves, fica super interessante para compor no hall social. É um charminho ela, nesse tom de madeira mais clarinho, mais leve, esses puxadores mais despojados, muito interessante também. Você consegue colocar os sapatos na vertical, portanto, ela tem pouquíssima profundidade, acho que 30, mas tem umas que são de 20 de profundidade, muito interessante para compor espaços pequenos. E é interessante compor com um espelho, já nesse caso, mais arredondado, um vaso, um livro, decorações mais leves. Não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário por aqui, sua opinião ela é sempre muito válida. E se você tá precisando transformar qualquer espaço por aí, é só acessar o link que tá na descrição e falar diretamente comigo, a gente passa um orçamento de projeto ou de consultoria, a gente transforma esse sonho em realidade da melhor forma, da melhor maneira. Entrando agora nas seleções para a sala de estar com essa opção de rack maravilhoso. Está super tendência o tom de madeira mais escuro. Eu até já trouxe essa proposta de rack, mas no tom de bege. Tem também no tom de preto que tá lindíssimo. Quem trabalhar ali cores muito claras no ambiente, dá para colocar essa base de rack no tom de preto. O tom de bege também vai ficar muito bom com a paleta toda bege, mas esse em especial no tom de madeira mais escura, para quem não tem muita quantidade de amadeirado na sala, é uma opção mais linda da vida. Tem duas portinhas e duas gavetas no meio, um design muito lindo, tem os pezinhos de metal super delicado, as portas com puxadores passantes, só as gavetinhas com puxador ponto, uma elegância, uma leveza. E aqui eu trouxe mais ou menos para vocês uma imagem composta ali com um ripado atrás, um shiplap atrás, que ficou muito interessante, numa paleta um pouco mais escura, plantinhas ali do lado, já que o rack não é tão comprido assim, mas esse tem um comprimento de 2,20, ele não é tão pequeno, super interessante. A base ali, tapete, parede nos tons mais claros, cortinas já um pouco mais escura. Aqui uma outra opção, só que no tom de bege, eu acho maravilhosa. Se de repente seu sofá tá um pouco mais escuro, você quer clarear o ambiente um pouco mais, é mais interessante apostar num tom mais clarinho. E mesmo com a parede também num tom muito claro e muito próximo, ficou bem interessante. Aqui já uma composição com o tom de preto, e eu acho muito interessante para trazer essa proposta mais escandinavo para o ambiente, toda uma base branca e você tem ali um móvel, apenas o móvel se destacando com alguns detalhes, uma luminária e outra, no mesmo tom. Isso traz muito essa proposta P&B que dá muito certo nos ambientes. E sem dúvida, essa é a seleção que eu trouxe mais opções de racks no amadeirado mais escuro. E essa opção aqui tá bem vintage. Calma, 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 que tem ela no tom intermediário. Tá super interessante. E tem um aspecto meio de palhinha ali nas portas. Muito lindo. Aqui eu trago um exemplo que o piso é no amadeirado intermediário. Na decoração, tudo é possível. Contando que você saiba combinar. Contando que você saiba ornar no ambiente. Para que não fique sobrecarregando uma cor na outra. Nesse caso aqui, tá super harmônico. As paredes são de cores neutras. O piso nesse tom de madeira leve e mais intermediário, e aí você chega com um tom amadeirado mais escuro no rack. Ficou uma composição muito boa, porque o ambiente em si já está muito leve. Eu falo que tomem cuidado na mistura de tons amadeirados
quando você não tem ali a habilidade de estar combinando essas cores de amadeirado, que pode ficar pesado no ambiente. E aqui o mesmo hack no tom amadeirado intermediário. Muito interessante porque a palhinha fica mais próxima do tom amadeirado. Gostei das duas opções assim de uma forma inigualável. Mas aqui tá numa parede branca, uma opção parecida, né? Sobrou um espaçozinho ali, preencheu com a decoração de um chapéu, de uma palha. E na base ali, completando aquele cantinho, aquela sobra, um puff. Muito interessante sempre pensar em alguma coisa para completar essa parede, sempre que aquele rack for menor. E assim, amigas, eu realmente separei aqueles itens para todos os bolsos, porque olha o valor desse sofá, olha o design desse sofá. Achei muito elegante, muito delicado e assim, muito mais interessante do que de repente pegar aquele sofá tratorado, com muito volume, que tem muito captonê, aquela composição de 2 sofás iguais, pesados, com design muito robusto. Não vale o preço, vai ficar ali um trator na sua sala. É muito melhor apostar em modelos mais esbeltos, principalmente para quem tem espaços pequenos. Aqui são algumas fotos das avaliações, que inclusive eu achei bem alta pro preço, mas realmente ele chega com acabamento muito bonito, muito bom, um design muito leve, porque se você tem um espaço pequeno e coloca um móvel muito grande ou que tem ali um volume no design, ele pesa no ambiente. Só essa condição de ter os pés amadeirados ou em metal, não importa, já traz mais leveza ainda. Para quem não quer um sofá retrátil, uma opção ali de um sofá normal, tradicional, essa aqui é uma opção assim que vai ser super atemporal. A cor, o acabamento é em linho, não esquenta tanto. Então, ser nesse acabamento cru já é uma grande aposta. Aliás, não é nenhuma aposta, é uma escolha certeira mesmo para realmente não errar. Aqui uma opção com design muito parecido, com os pés amadeirado, porém no acabamento cinza. E ali umas almofadas terracota e essa combinação de cores fica muito bonita. A parede toda cinza. Nessa outra opção aqui, a gente tem essa mesma base num tom de madeira mais escura e todo o resto mais branquinho desse sofá, muita quantidade de almofadas ali, mesclando com tons terrosos, os tons mais leves, e sim, outra proposta que fica muito bacana. Bom, e se sua necessidade é ter um sofá retrátil, eu amei essa opção, principalmente porque não tem detalhes nenhum. E olha a espessura do braço do sofá, é muito fininho, portanto, mais lugar de assento, mais compacto no ambiente. Os sofás retráteis, eles têm profundidades maiores, são maiores. Quando você tem um design leve assim para um retrátil, é realmente um achado. Aqui uma outra opção de sofá retrátil que eu sou apaixonada e já trago muito por aqui. Tá em torno de R$ 3.900, mas assim, amigas, tem um design tão alinhado. Eu gosto tanto, aliás, estou amando sugerir essa opção de sofá que tem essa bordinha e essa meio que costura no contorno das almofadas e no contorno do estofado do assento. E como eu já vi ele na loja física, ele realmente é o que vocês estão vendo aqui. Muito bonito. Amigas, eu estou surtando com as seleções de tapetes que eu trouxe para vocês. Dessa vez com toque estampado, mas uma estampa muito mais elegante. Olha nessa opção aqui, mais terracota misturado com bege, que aqui tá na dimensão de 1 por 1,50. Mudando o tamanho, muda o valor, mas ele no geral não é tão caro, chega ali no máximo 600, tamanhos maiores, R$ 700. E olha aqui como dá para usar um tapete estampado de maneira harmônica. Uma das dicas é: use uma das cores que está no tapete nos demais mobiliários da casa. Aqui repara que tem uma parede no tom amadeirado, mesinha de centro, mesinha lateral que também tem o tom amadeirado, mas que puxa muito para esse tom terroso que está na estampa do tapete. É um tapete ousado, vamos dizer assim, de se usar, que é mais xadrez, mas repare como ficou harmônico. Para quem não é chegada a estampas, essa opção off-white que tá com um preço razoável, de repente você tem muitas cores aí nos mobiliários que já tenha por aí, então é interessante
uma base mais neutra, já que o tapete cobriu uma área de destaque com certeza pelo tamanho desse item. E mais essa outra opção aqui que já tem uma estampa, mas uma estampa um pouco mais delicada. A Gislai, chegue logo nos itens da sala de jantar que eu tô ansiosa. Calmem aí, porque ainda falta itens pra sala de estar. E olha essa mesinha lateral, mesinha de centro, na verdade, que coisa mais fofa. Um design lindíssimo, tem um diâmetro de 70, então não é tão pequena assim. E olha esse preço, simplesmente R$150. Achei linda para criar uma composição. Você pode compor com uma mesinha mais clara, num tom de bege. Pode compor ali com puff. Fica uma composição muito maravilhosa. No francês chama de composer. Sou péssima no francês, aliás, eu não sei nada. Mas fica uma composição muito bacana. E acharam que eu não ia facilitar para vocês? Pois então facilitei. Tá aqui a opção de puff, é em tricô, com preço muito bacana, e combinando essa mesinha de centro com o puff ali, já vai trazer ali uma grandiosidade, vai dar mais volume para esse espaço, se assim você tiver. Se não tiver tanto espaço assim, só fica ali com a mesinha de centro e tá tudo bem, aquele diâmetro de 70 já será suficiente. Aqui é uma foto de como ela chega, eu achei muito bonita e um design muito leve. Quando eu digo que faço as melhores seleções, vocês acreditem, porque esse buffet aparador tá a coisa mais sofisticada. E olha, não tá tão caro assim para ter uma peça mais elegante, mais alinhada. Tem os cantinhos arredondados, o que deixa muito moderno. Puxador cava, o que é super alinhado, e os pezinhos bem fininhos em metal preto, assim, é de uma delicadeza sem tamanho, que eu achei uma inspiração parecida, entre aspas. Assim, é mais a curvinha mesmo do móvel, que deixa bem leve no ambiente, para usar ali como um buffet, colocando pratos, copos para o apoio à mesa de jantar, e também essa opção de aparador, né, a superfície ali com muitas decorações que vamos chegar nelas lá pro final do vídeo. E aí o que a amiga de vocês faz? Traz essa opção que custa simplesmente R$10.000 e que ela é muito parecida com a proposta que eu mostrei para vocês, ou seja, é de um design que lembra muito um design assinado. Eu gosto muito de perceber isso nos mobiliários quando eu tô pesquisando. Então eu peço que vocês curtam muito esse vídeo, porque eu realmente movo céus e terras por aqui para trazerem aquelas opções que realmente fazem sentido, que são bonitas, não só para que vocês comprem nem nada, mas que realmente vai fazer uma diferença no ambiente de vocês. Claro, dependendo do que vocês já têm aí, a composição de tudo, isso é super importante. Por isso que eu peço muito a ajuda de vocês, com muitas curtidas e comentários por aqui, porque esse tipo de vídeo dá um trabalhinho, assim, eu preciso me dedicar bastante. Eu só peço isso em troca para vocês. Combinado? Vamos agora então para o próximo item, que é essa opção de mesa cone orgânica. Amigas, esse tom intermediário Frejó é lindíssimo. Esse pé cone eu sou super apaixonada. Tanto para mesinhas laterais, quanto para mesa de jantar, quanto para mesa de centro. Fica super bonita e bem limpa assim no ambiente. Então tem um formato ali de 1,80 por 1 metro, não é tão pequenininha assim, é preciso medir sempre o espaço, é sempre isso que eu falo por aqui, para que você compre uma mesa adequada para o tamanho que você tem aí de ambiente. Ela aqui num contexto diferente, montada no ambiente, com cadeiras em palhinha e o assento em couro, e eu gosto muito quando as cadeiras são amadeiradas, mas tem ali o assento em couro caramelo, porque é muito próximo ao tom de madeira e fica muito alinhado no ambiente. E já que estamos falando em cadeira amadeirada com assento em couro, achei essa opção lindíssima para compor com a mesa amadeirada. O mesmo tom ali é de uma madeira maciça, o que traz resistência para esse tipo de móvel. Não tem nenhuma avaliação, tá um preço razoável, cadeira em palhinha tem um preço um pouquinho acima, então a cadeira tá de 650 e pouquinho. Tenho muitas crianças em casa, não gosto da cadeira muito clara, que ali vão sujar tudo. Então essa é uma boa opção, que ele pode sujar, mas você consegue passar um paninho e limpar com muito mais facilidade. Crianças, pets eu nem sei tanto, porque eles arranham, né? Outra opção de cadeira que se chega com a beleza que está na foto
É assim um achado de milhões, porque olhem a beleza desse design. Parece que o encosto ele tá pinçado com a parte amadeirada, né, levemente pinçada ali, estruturando tudo. Esse encosto também ele é mais arredondadozinho, o que deixa essa peça ultra moderna. Um acabamento em linho com madeira maciça. Não dá pra ver como ela realmente de fato chega, o que é definitivamente uma pena, porque é difícil encontrar um design tão bonito na internet. Parece realmente cadeira de design assinado. Achei essa outra opção que lembra um pouco ela, muito parecida também, porém a estrutura toda em metal. Que é interessante, deixa super leve, ela é linda, tem várias opções de cores, cinza, preto, amarelo, mas o begezinho ali fica um super charme. Tem um leve veludo, né, leve mesmo, porque eu já vi a textura desse tecido na própria loja. E é uma cadeira também muito bonita e tá com preço muito próximo, apesar de ser uma loja um pouquinho mais cara. Mas assim, qualquer uma dessas duas é aquela peça que vai sofisticar mesmo a sala de jantar, a mesa de jantar e deixar tudo muito bonito. Voltando a mais uma opção de mesa que eu duvido vocês se arrependerem. Essa é uma mesa muito tradicional, um formato muito atemporal, em madeira, pés e tampo, que eu gosto muito, que fica muito alinhada e ela tem detalhes muito maravilhosos. Essa junção do pé com o tampo é realmente uma engenharia. E aqui tá uma mesa para combinar com qualquer cor de cadeira. Pode ser amarela, verde, azul, qualquer cor mesmo, porque é muito neutro o tom de madeira intermediário e dá muito certo com qualquer outro tom mesmo, por isso que eu recomendo tanto esse intermediáriozinho aqui para vocês. E se aproximando dos achadinhos finais, essa opção de vaso, na verdade são 3 opções, porque são 3 tamanhos diferentes. E olha que coisa mais linda, tem um acabamento fosco e toda a superfície meio parecendo reboco grego e tá super se usando, vocês sabem disso. Dá para montar uma composição com os 3 numa superfície aí, vai ficar super linda. Ou uma composição com 2, vai depender muito da necessidade da superfície que você tem por aí. Do rack da sala, do aparador, tanto uma composição com 3, com 2, vai ficar super interessante. Você pode mesclar também com outro objeto, de repente 2 mais um objeto menorzinho, ali um livro do lado com uma velinha, fica também muito bacana. E assim, traz muita proposta, sabe? Traz muita proposta do nórdico, né? Do escandinavo, com uma cor atemporalzíssima. Tem 23 avaliações, todas elas com nota máxima. Tão linda que tô pensando aqui seriamente se não compro para o meu espaço aqui em casa, gente. E varia ali, o menorzinho de 55 a 92. Gente, eu tô apaixonada por esses vasos. E aqui a gente tem uma combinação dele montado num aparador bem boho chique. Aparador não, buffet, mas que tem ele ali uma composição do maior com o menor e uma velinha. Olha como dá para montar várias propostas diferentes. Outra duplinha, e aqui realmente é uma duplinha super fofa, tá aproximadamente R$120. Acho que vende separadamente, não, vende a dupla e vende também a opção de um só. Muito bonita, uma cor muito linda. E eu acho que tem várias tonalidades aqui, bege, off-white, sépia, enfim, lindo demais para compor também superfícies, formato organiquíssimo, com uma cor lindíssima que é o off-white fosco, tá com boa avaliação, mais 4.8, 9 avaliações. Achei essa duplinha também muito linda. Esses elefantinhos são super fofos, dá para montar um bando mesmo ali em uma superfície 3 ou de repente 2. É sempre interessante mesclar com um item maior, uma luminária maior ou de repente um vaso maior, porque eles são muito pequenininhos e realmente é para complementar uma composição decorativa e não para ser o elemento de destaque, por exemplo. E para trazer aquele toque final para o sofá, essa opção de manta em tricô que é super linda e tem várias cores, do bege ao terracota.
se não são as cores que nós amamos por aqui, né, amiga? Mas enfim, um verdezinho também acinzentado fica super interessante. Mas olha que lindas que são essas mantas. Tá aproximadamente R$ 200 e faz uma grande diferença ali na montagem das almofadas, no sofá. E claro que você vai privilegiar se for de uma região assim um pouco mais fria, porque realmente essa manta em tricô, ela vai esquentar um pouquinho. Não recomendo tanto, é melhor deixar sem manta e colocar almofadas ali em algodão, em fio de macramê e outros tecidos mais texturizados que tragam também conforto ao mesmo tempo que não esquente tanto nesse ambiente. Esse tom de bege tá lindíssimo, mas o terracota mais escuro e o intermediário também muito bonito. Não amei tanto essa opção que me parece o café, né? Me parece meio café essa opção do meio, mas enfim, no geral vai ficar super linda, independente da cor ali. Se você monta com sofá, num tom cru, num tom neutro, vai trazer aquele destaque decorativo com certeza. Para as almofadas, essa duplinha maravilhosa, achei lindíssima e tem diversas cores. É também em tricô, grafite, azul marinho, bege, não escolham azul marinho. Mas enfim, depende aí da composição de cores que você tenha no ambiente. E aí uma dica importante, quando for usar a almofada no sofá, use um enchimento ali um pouco maior para que a almofada fique bem estruturada. Ninguém merece ver aquelas almofadas secas, sabe? No sofá, fica totalmente deselegante. É melhor nem usar. E vamos então à conclusão desse vídeo. Não sei se vocês perceberam, mas eu não tô aparecendo nos últimos 3 vídeos. Dei um probleminha com a câmera que tá realmente resolvendo. Tô esperando chegar. E aí tudo vai se normalizar. E vocês vão voltar a ver minha carinha por aqui. Enquanto isso eu tô montando os vídeos só para não deixar vocês sem vídeos. Só com imagens e alguns recortes ali na parte de curtir, de finalizar o vídeo e outros vídeos que eu tinha montado. Eu já peço que vocês engajem muito nesses vídeos, porque assim, tá totalmente diferente do que eu trago, né, que eu venho ali falando e tal. E aí, o YouTube, às vezes, quando vê alguma coisa diferente assim, ele não divulga tanto, por isso que eu peço muito a ajuda, o like, o comentário, o compartilhamento de vocês. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil pra você. Não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário por aqui, sua opinião ela é sempre muito válida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.